Vamos fazer mais alguns exemplos de integral, só para a gente entender isso muito bem. Então, vamos fazer a integral de e elevado a x que multiplica e elevado a menos 3x com relação a x, né? Então, vamos só simplificar isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que a integral de e elevado a x que multiplica. Como que eu posso reescrever e elevado a menos 3x para ficar de uma maneira que eu conheça, né? Eu posso reescrever isso como sendo e elevado a x elevado a menos 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tudo isso com relação a dx. Então agora eu posso fazer a minha substituição em u, né? Então agora eu posso fazer a minha substituição em u. Eu vou dizer que u é igual a e elevado a x. Certo? E você já pode ter visto aqui, se você viu o vídeo anterior, que aqui eu tenho e elevado a x, aqui eu tenho a derivada de e elevado a x, que ainda é e elevado a x, de novo, uma das coisas mais fascinantes da matemática que existe. Você poderia simplesmente tratar esse como um cara constante, que daí você teria a resposta e elevado a x, eu aumento o termo, né, vai ficar menos 2, tudo sobre menos 2, né, mais c. Mas a gente vai ver que isso aqui também é uma maneira válida de fazer. Então, se u é igual a e elevado a x, qual que é a minha derivada de u com relação a x? Bem, qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x. De novo, uma das coisas mais fascinantes da matemática. Então, vamos reescrever esse integral. Bem, esse e elevado a x, a gente viu que é a derivada. Isso aqui é a derivada de u com relação a x. E esse e elevado a x, a gente fez a substituição, né, que ele é u. Ele é u e ele está elevado a menos 3. E tudo isso multiplicado com dx. E de novo, se você imaginar esses dzinhos como sendo números extremamente pequenos, você pode imaginar eu cancelando esse dx com esse dx, né? Isso tudo vai ficar igual ao integral de, deixa eu colocar na ordem certinha aqui, né? U a menos 3 com relação a u. Isso aqui vai ser igual, isso aqui é bem simples, né? Você aumenta o expoente por 1, aumentar menos 3 por 1 fica menos 2, e você divide por esse número, né? Mas lembre, e mais c. Eu sempre esqueço de colocar mais c. Mas a gente tinha feito a substituição que u era e elevado a x, né? Então vamos fazer essa substituição de novo. Então vou ter aqui e elevado a x elevado a menos 2 fica e elevado a menos 2x, né? Por menos 2 mais c. E se você ver aqui, essa que é a minha resposta que eu tinha achado antes, né? Vamos fazer mais alguns exemplos de integral que tem a ver com o e. Porque esses são bem interessantes e eles vão ser bem úteis quando você estiver usando transformador de Laplace e essas coisas assim. Você vai ter que usar bastante integral que envolve o número e. Então vamos supor que eu quero fazer a integral de e elevado a 2x dx. Isso aqui é um pouquinho a regra de cadeia, né? Mas eu quero que você lembre o que é uma integral. A gente não está fazendo a antiderivada. Então basicamente o que eu estou te perguntando é qual função tem derivada igual a e elevado a 2x. Qual função tem essa derivada? Bem, vamos lembrar o que e elevado a x tem de tão especial, né? A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. E se você pensar, isso aqui é um pouco de regra da cadeia, né? O que a gente fez? A gente pegou a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada de x? É 1, né? E a gente multiplicou pela derivada do termo de fora. Qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x. Certo? Então, vamos supor, completamente não relacionado com esse problema, mas vamos supor que eu quero fazer a derivada de e elevado a 3x. Só supondo. Eu primeiro tiraria a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada de 3x? É 3, né? E eu multiplicaria pela derivada do termo de fora. A derivada de e elevado a 3x fica e elevado a 3x. Certo? Então, se eu tenho uma função que a derivada vai ser igual a e elevado a 2x, como é que eu faço isso?
Bem, você pode pensar um pouco e você pode chegar à conclusão que a antiderivada disso aqui é 1 meio e elevado a 2x. E por que você pode estar pensando? Se eu tirar a derivada desse cara, eu vou passar primeiro a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada de 2x? É 2, né? E eu vou passar multiplicando. Só que esse 2 vai cancelar com esse 1 meio. Então vai ficar 1. E daí eu faço a derivada do termo de fora. A derivada de e elevado a 2x com relação a 2x fica e elevado a 2x. Né? Que voltou nesse cara. Então essa aqui que é a minha antiderivada. Que é a resposta da minha integral. É 1 meio e elevado a 2x. E eu queria chegar a uma regra aqui, ó. Que se eu tiver a integral de e elevado a vezes qualquer número x, que a antiderivada dele vai ser 1 sobre esse a e elevado a x. E você pode... mais c, né? Mais c, que eu sempre esqueço. E você pode imaginar por que isso dá certo, né? Se eu tirar a derivada desse termo todo aqui, você primeiro tira a derivada do termo de dentro, a derivada de ax é a, e você passa multiplicando, vai cancelar com esse 1 sobre a. E daí você faz a derivada do termo de fora, e elevado a ax, a derivada é e elevado a ax. E a derivada de uma constante é zero, né? Então você volta nesse cara aqui. E eu só queria chegar nessa regrazinha, que ela é bem importante, né? Você ter isso em mente, que a antiderivada, ou a integral, né, de e elevado a qualquer número vezes x, é 1 sobre esse número e elevado a ax. Né? Então eu acho que o vídeo ficou de bom tamanho. No próximo episódio a gente vai fazer só mais um exemplo de integral com regra da cadeia e depois a gente já entra com a anti-regra do produto. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.